Bom dia, meninos, tudo bem? Meninos, hoje nós vamos começar a estudar sobre o capítulo 5 do nosso livro didático, que fala sobre as revoluções da América Portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a revolta de Beckman, que aconteceu no ano de 1684, a Guerra dos Emoabas, do ano de 1707 a 1709, sobre as Guerras dos Mascates, que aconteceu de 1710 a 1711, e sobre a Revolta da Vila Rica, que aconteceu no ano de 1720. Entre os anos de 1500 e 1822, aconteceram uma série de rebeliões no território que levava o nome de América Portuguesa. Vamos começar então a nossa aula falando sobre a Revolta dos Beckmans. No século XVII, no Maranhão, no Grã-Pará, o Maranhão e o Grã-Pará faziam os indígenas como escravos. Então, viviam fazendo os indígenas de escravos. Esses indígenas, então, retiravam das matas as chamadas drogas do sertão. O que seriam essas drogas do sertão? As drogas do sertão eram o cacau, a castanha do Pará, o piqui, o guaraná, a canela, dentre outros. No Maranhão existiam muitos engenhos de cana-de-açúcar e eram esses indígenas também que tocavam e cuidavam desses engenhos. Os seus senhores, que eram os colonos da época, só ficavam com o enriquecimento, com o que eles retiravam com o ganho. Então, eles ficavam com o lucro. Quando os senhores das terras ficaram informados que iria ser proibido escravizar os indígenas, os colonos, protestaram para que o governo português tomasse uma atitude em relação a essa proibição. Para contornar a situação, o governo de Portugal prometeu, então, aos colonos que iria trazer para comercializar indígenas para serem escravizados no seu território. Mas, então, não foi isso que aconteceu. Então, os colonos se organizaram e aconteceu uma revolta. E quem tomava frente a essa revolta foi o senhor que chamava Manuel Beckman. Por isso, o nome de revolta de Beckman. Depois da rebelião, a campanha do comércio foi extinta, da comercialização dos escravos, foi extinta. E voltou a ser permitida. Então, ela foi extinta quando o governo falou que iria trazer indígenas para ser comercializado, para eles estarem sendo escravizados, parou e eles permitiram novamente que esses indígenas fossem escravizados, os mesmos que eles já viviam. Também quem tomou frente, quem eram os que estavam dentro dessa revolta, tomando frente dessas revoltas, eram os jesuítas, que faziam parte das rebeliões e eram membros da Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa fundada no ano de 1534, pelo jesuíta Inácio de Loyola. Dentre essas rebeliões também aconteceu a Guerra dos Emoabas, no ano de 1707 a 1709, como eu falei lá no início. O estado de Minas Gerais ganhou esse nome por uma razão. Será qual que era essa razão? Devido em Minas Gerais existirem várias minas de ouro. Por volta do ano de 1693, o paulista Rodrigues Arzão descobriu uma mina de ouro perto da cidade de Sabará. E mais após, nos outros anos seguintes, encontraram também ouro na cidade de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto. Devido à grande quantidade de ouro, a quantidade de ouros que existia naquele lugar, então ele ganhou o nome de Minas Gerais. Logo se espalhou a notícia que naquela região existia ouro, que estavam tirando bastante ouro. E começaram a vir pessoas de vários lugares do país atrás desse ouro para se
se enriquecerem de maneira fácil. E também algumas pessoas trouxeram negros vindos da África para serem escravizados naquele lugar e também retirarem ouro para os seus senhores. Logo após, começaram as disputas pela exploração das minas que ali existiam. Então, essas disputas aconteceram entre os paulistas e os portugueses. Os paulistas chamavam os portugueses de emboabas, porque eles não eram daquela região, eram de regiões que não pertenciam ali a Minas e nem ficava próximo. Então, o termo emboabas era usado para os forasteiros, pessoas que vinham de outros lugares. Por isso, o nome de Guerra dos Emoabas. Esse conflito que aconteceu entre os portugueses e os forasteiros, que eram os portugueses e os forasteiros emoabas, quem venceu essa guerra foi os emoabas, que passaram a tomar conta dessas minas de ouro da época. Logo após, veio a revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica foi no ano de 1720. Foi marcada por muitos impostos sobre impostos, essas cobranças de impostos, desvio de ouro que eles iriam comercializar em outros lugares e acabavam roubando algum ouro ou levando escondido, e minerações de mercado interno. No ano de 1702 foi criada a Intendência de Minas, que foi a fase da união e a exploração do ouro. Então, Portugal, ao mesmo tempo que incentivava a exploração do ouro, cobrava também muitos impostos e, em cima desses impostos, enviam mais impostos de tudo que era comercializado e extraído naquelas terras. A mineração contribuía cada vez mais para mudanças ocorridas na economia brasileira. E a cobrança e o desvio de mercadorias que acontecia nas estradas que interligavam Minas a São Paulo, Minas a Rio de Janeiro, e eram ali que ficava a fiscalização, os policiais, os soldados daquela época. E nessa acontecia também o contrabando. Muitos lugares eles iriam levar essa mercadoria e escondiam também entre os dedos, dentro da bota, entre os saltos dos seus sapatos, e essa mercadoria iria sendo roubada dessa maneira, certinho? Meninos, na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre as revoluções da América Portuguesa, tá? Só com outros tópicos sobre a Inconfidência Mineira e outros pontos que aconteceram naquela época também.